Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, presidente. Quem nos assiste aqui no plenário e pela TV Câmara. Primeiro, fazer uma saudação a alguns bancários. Primeiro, meu pai, 30 anos de Banco do Brasil, aposentado do Banco do Brasil. O pessoal da agência do Banrisul do Fragata, na pessoa do Edson. O pessoal da Caixa Econômica Federal, na pessoa da Vanessa. Pessoal do Banco do Brasil, nas pessoas do Fábio e do Inácio. Do Bradesco, na pessoa do Marcos. E no Santander, na pessoa da Camila. Quando veio para essa casa a discussão do projeto do vereador do PT, que altera a abertura e o fechamento das agências bancárias de Pelotas, eu fui o único vereador a me manifestar contrário. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no dia da votação o vereador Valdomiro estava ausente. Então, aquela coisa de 20-1 não foi bem isso, foi 19-1 e uma ausência. Mas não vem ao caso agora. Foi nos apresentado como argumento 4 eixos fundamentais para que se aprovasse a alteração do horário bancário naquela época. Os aposentados, uma reivindicação do Sindicato dos Bancários, a questão da colônia, vereadora Dinho, e um argumento que hoje até me surpreendeu, que apenas 3 e mais Pelotas faziam o horário diferenciado, 11 e 16. E aí a gente foi fazer uma pesquisa e fomos encontrando algumas respostas. E aí eu vou me dirigir principalmente ao vereador Adinho, que me trouxe um dado que eu não tinha. E esse eu não iria buscar, porque eu até então estava acreditando no vereador Adinho. Só que o senhor, legitimado pelo voto da colônia principalmente, disse que a sua base, que é a colônia, o procurou e o atentou para o fato que isso traria prejuízos àquelas pessoas que vêm da colônia. Os sindicatos bancários vêm aqui à Câmara, pede o voto e dizer que não altera em nada a carga horária dos funcionários do banco. Os aposentados estão contemplados com horário diferenciado, e eu pude deixar para cada um dos senhores vereadores uma normativa do Banrisul, principalmente, em que faz que as agências bancárias, principalmente do Banrisul, atendam aos idosos que recebem o seu benefício do dia 25 do mês anterior até o dia 5 do mês posterior, horário diferenciado, para que eles não precisem perder o seu tempo em filas bancárias. E hoje a gente vê 16 municípios com Pelotas aqui que fazem esse horário diferenciado e que não estão nem discutindo a possibilidade de trocar o horário, porque beneficia as suas comunidades. E nós aqui estamos discutindo essa questão. Ora, gente, sejamos razoáveis. Se não vai alterar a vida dos bancários, se os aposentados já estão contemplados, se o pessoal da colônia quer que volte 11 e 16, e se quase 20 municípios já fazem esse horário, e os únicos que serão prejudicados são os pequenos comerciantes, por que vamos trocar o horário? Aí vão dizer, é tardia essa minha discussão? Pode até ter sido tardia, mas a palavra equívoco, ela faz parte do meu pronunciamento aqui. Acho que essa Câmara cometeu um equívoco natural, pois na audiência pública do vereador requerente não foi chamado o Sindilojas, não foi chamada a Associação Comercial e os pequenos empresários da área central da cidade sequer foram chamados. Aí, eu estou justificando os votos dos senhores vereadores aqui. Votaram escutando apenas um lado da história. O que eu quis fazer? Eu quis reparar um equívoco. Eu quis reabrir o debate, para nós podermos escutar o outro lado. E aí veio a diretoria do Sindilojas até a Câmara, fez um meia-culpa dizendo que não acompanhou
os trabalhos da Câmara, e aí sim vale uma crítica para o Sindlojas. Agora, trouxe dados que são alarmantes para o pequeno comerciante. Isso vai trazer um prejuízo sem precedentes para os pequenos comerciantes. 55% dos postos de trabalho da cidade são gerados pelo comércio. Por que trocar o horário? Se o funcionário não vai alterar, se o idoso está contemplado, se a zona rural quer que volte 11, 16, se quase 20 municípios fazem, por que vamos alterar o horário e prejudicar uma camada importante da sociedade, que gera emprego, que gera renda? Por que nós vamos tirar aquele fluxo de caixa das 14 às 16, que é o principal na área central da cidade? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E se alguns vereadores aqui mudarem o voto, foi porque eles escutaram a base eleitoral, como escutou o vereador Adinho na colônia, como eu tenho certeza que o vereador Idemar, presidente do CESOM, escutou da comunidade dele. Como o vereador Valdomiro da igreja estava me falando também, que escutou da comunidade dele. O vereador Viana fez uma pesquisa e ficou na dúvida até o último momento. O próprio vereador Ornel tinha dúvidas sobre o projeto. Gente, isso não é uma reflexão que vai envolver a todos da comunidade, a todos da cidade. Uma parte, presidente, com muito carinho, o vereador Viana ali. Como o senhor falou, vereador Anderson, realmente eu fiz uma pesquisa particular, em que eu ouvi aproximadamente 1.000 pessoas e que, no final, dava tanto faz. Mas, posteriormente, continuei, lógico que o assunto ficou mais vertente, e, posteriormente, até pessoas que antes diziam tanto faz, depois de verificar o problema, em alguns bancos já mudaram o horário, inclusive muitos advogados no fórum, que eu não havia, aliás, consultado em tanto número, também já verificaram o problema depois do problema acontecer, o que também faz com que se reflita mais ainda, porque, às vezes, tanto faz quando a gente não sente, e depois de sentir já deixa de tanto fazer e passa a ser um problema. E no fórum verifiquei que é um problema, onde nós temos mais de 2.000 advogados em Pelotas, aí, muito mais do que isso, e que representam, né, praticamente todo o município, e tem problemas porque as ações só podem ser distribuídas mediante pagamento de custas, e o banco do fórum também já está funcionando no horário novo, o que tem causado muitos problemas. Muito obrigado, vereador Viana. Uma parte com muito carinho, o vereador Valdomiro, presidente. Quero cumprimentar o vereador Anderson Garcia pelo tema e o reconhecimento que possa ter havido um erro, mas todos nós temos direito a erro e errar, e a gente entende, depois de analisar vários fatores e conversar com várias pessoas, que realmente houve um equívoco, e a gente está tentando reparar. Eu só quero cumprimentar a Vossa Senhoria pela educação e o respeito que a Vossa Senhoria está tratando na tribuna no tema. Espero que todos os outros vereadores que têm outro posicionamento, ou que pensam diferente, que usem a tribuna também com respeito e educação às pessoas que pensam de outra maneira. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador. E eu, desde o início, quando a gente trouxe esse tema, que presidente, só uma questão de ordem, o vereador Gaúcho ali, por favor. Desculpa, uma parte. Senhor presidente, alô. Alô. Deu. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Anderson pela coragem de entrar com essa emenda parlamentar, que, na verdade, em princípio, foi dito aqui pelo Sindlojas que não foram convidados para essa audiência. E tem sido uma prática, me parece que tem acontecido isso nessa casa, de as partes não terem sido convidadas. O Sindlojas não foi convidado para o debate. A TV Câmara tem uma ação limitada na mídia, poucos assistem a TV Câmara, porque ela não se estende a todos os bairros. Eu assisti à fala do Diogo, da Comissão Provisória dos Sindicatos Bancários, quando ele nos disse, naquela salinha ali, que não faria diferença a carga horária. Para ele não faria diferença a carga horária. Eu vi, por exemplo, o Ricardo Miquelon, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes, rodoviário de Pelotas. Ele disse que é uma medida boa para alguns trabalhadores, mas ruim para a produção e para o comércio. Do Blanc, lá dos rodoviários, em princípio, acredito que o horário vai ser bom,
para todos os segmentos sociais que dependem do setor bancário, mas principalmente para os moradores da comunidade da zona rural, que chegam cedo na cidade e precisam se livrar o mais rápido possível de seus compromissos de retornar às suas casas. Nós sabemos que na zona rural o horário dos ônibus são distanciados e com certeza teria problemas até em horário dos ônibus, e até porque afasta as pessoas do comércio. Por exemplo, Sérgio Gogói diz que diminuir o horário de funcionamento dos bancos é limitar as atividades empresariais. Segundo ele, é ruim para todos os setores da economia. Então, na verdade, nós ouvimos os pequenos comerciantes dos bairros e vilas, e a grande maioria corre nos últimos minutos para pagar o seu boleto, as suas contas, e com isso, com certeza, deve diminuir um pouco os empregos e aumentar as dificuldades. Em relação aos colegas vereadores que dizem assim, teve um colega que disse assim, e agora, como é que vão mudar o voto? Simples. Teoriza Vaz, membro do Supremo Tribunal Federal, mandou todos os membros da Operação Lava Jato da cadeia para suas casas. No dia seguinte, percebeu o erro, mandou buscar de volta os presos. Então, assim, eu vejo que não tem nenhuma dificuldade, eu vejo, de tomar uma decisão de mudar o voto, até porque no dia da votação aqui, eu fiquei surpreso. Tinha 19 votos a favor e 1 contra. Eu perguntei para o Viana, isso é um projeto que a Câmara tem competência para... Eu tinha dúvidas quanto à competência da Câmara. Ele disse, não, possivelmente vai haver um veto do prefeito. Mas não houve o veto. Então, assim como passou vários projetos, esse passou também. Eu não vejo dificuldade em votar por isso. Nós estamos agora, de fato, discutindo com o Sindiloja, com a comissão, com os trabalhadores, com os bairros e vilas, com os comerciantes. É por isso que eu quero colocar, então, cumprimentá-lo por trazer o tema de volta. Obrigado. Só para encerrar, presidente, eu queria mais um minutinho. A ideia de trazer esse tema de volta e um projeto para revogar a lei anterior era simplesmente para se criar um debate. E a gente não fez uma audiência pública com as duas partes. Porque na audiência pública que foi feita aqui, só com uma parte, só com os sindicatos bancários, tinham 8 pessoas na plateia. Então, ela não foi representativa. Ela não deu informações substanciais para que os senhores vereadores pudessem votar. Então, a gente, de uma forma respeitosa, apesar de ter sido acusado de defender os grandes interesses econômicos, eu não estou defendendo os grandes interesses econômicos, eu estou defendendo aqueles comerciantes da área central que precisam daquele fluxo de caixa para poder pagar o seu boleto às 16 horas, vereador Rafael. E antes do senhor estar aqui, eu fiz um reconhecimento à sua fala, quando o senhor disse muito bem que o Sindilojas pecou, quando não se envolveu com as questões da Câmara, né? Mas vieram aqui e fizeram meia-culpa. Agora, também é verdade que não foram chamados para o debate. Também é verdade. Então, de uma maneira respeitosa, e sem fazer gritaria, passar por cima de ninguém, a ideia... Eu não sei se eu vou pedir inclusão na pauta hoje, ou a gente mantém a discussão para uma grande audiência pública. Eu estou pensando ainda. Agora, que esse debate tem que vir, as pessoas, os senhores vereadores, têm que se informar, eu me incluo, sobre tudo que acontece na cidade, na questão bancária, em dados. Talvez a população tivesse sido chamada para o debate, né, através de alguma pesquisa, mas a intenção era essa, gente, é reabrir o debate, e eu estou, apesar de hoje, numa rádio de manhã, eu ter sido execrado por alguns, dizendo que eu não tinha o que fazer, na rádio, acho que foi na Rádio Cultura, dizendo que eu não tinha o que fazer, fazendo uma lei que revoga a lei anterior, e que isso nunca tinha acontecido na Câmara, pois eu tenho orgulho, vereador Bruno, de ter apresentado essa lei e defendo uma categoria que são os comerciantes. E lembro a todos vocês, meu pai foi bancário por 30 anos e eu tenho orgulho dele ter sido bancário. Agora, não vou fugir dessa luta, quer queiram, quer não. Muito obrigado, senhor presidente.